O que você chama de decoração pode estar abrindo brechas espirituais silenciosas dentro da sua própria casa. E o pior, com as suas próprias mãos, você pode estar alimentando ambientes de confusão, vaidade e opressão, achando que está apenas se enfeitando. Mas São Francisco nos alerta. A casa deve ser altar, e não vitrine de trevas disfarçadas de beleza. Hoje, vou te mostrar 3 decorações que podem estar amaldiçoando o seu lar, e o segundo item vai te fazer repensar tudo o que está pendurado nas suas paredes. E sim, ele está presente em mais de 90% das casas católicas. Então fica comigo até o fim, porque cada item pode revelar uma brecha que você ainda não percebeu. Já deixa seu like e invoque o Espírito Santo com fé. Essa mensagem precisa alcançar quem está buscando paz, mas sem entender por que o lar continua pesado. Item 1. Quadros ou esculturas de entidades pagãs. Giroflex, sinal do perigo. Você entra numa casa elegante, tudo parece harmonioso, e mais, ali na estante, há um Buda dourado sorridente, uma deusa da fertilidade com dezenas de seios, uma escultura africana tribal, ou ainda um orixá colorido ao lado da fruteira. Em muitos lares, essas imagens chegaram como lembrança de viagem, presente de alguém ou até peça de decoração chique. Mas atenção, não são apenas objetos, são símbolos espirituais com história e função no mundo invisível. Taxinha São Francisco dizia: melhor parede nua do que ornada com espinhos invisíveis. Espadas cruzadas por que amaldiçoam o lar? Diamante azul pequeno foram criadas para culto, não para estética. Essas imagens são réplicas de ídolos venerados em templos pagãos há séculos. Foram esculpidas, pintadas e consagradas, mesmo em série, com propósitos de reverência espiritual. Tê-las em casa é como abrir uma porta decorativa para influências estranhas. Diamante azul pequeno atraem legalmente a ação de espíritos estranhos. Mesmo que você diga, não acredito nisso, o inimigo acredita. A presença desses símbolos cria contratos silenciosos, e muitos lares passam a ter sono agitado, discussões constantes, doenças sem explicação, sem imaginar que tudo começou com aquela estátua que parecia inofensiva. Diamante azul pequeno. A Bíblia é clara. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento não fala só de culto formal, mas também de conivência simbólica. Diamante azul pequeno contamina o ar espiritual da casa. Assim como um ícone de Cristo traz paz, uma imagem de Deus ou ídolo carrega a vibração de onde veio. O ambiente muda. A atmosfera pesa. Os anjos se calam. Pomba, como purificar o lar? Triângulo preto apontando para a direita. Faça uma varredura espiritual. Passe por todos os cômodos com discernimento e pergunte: esta imagem exalta a Deus, ou exalta algo fora de Deus? Se a resposta for fora de Deus, retire imediatamente. Triângulo preto apontando para a direita. Descarte com autoridade. Item não doe, não transfira maldição. Item não guarde por respeito, respeito à escuridão é desrespeito à luz. Item quebre, queime ou descarte longe do lar, orando. Renuncio, em nome de Jesus, a toda aliança feita sem meu saber. Triângulo preto apontando para a direita. Consagre o espaço libertado. Item coloque no lugar um crucifixo, ícone sagrado, ou versículo bíblico emoldurado. Item unja com azeite consagrado ou água benta, traçando uma cruz sobre a parede. Item proclame: o Senhor é rei deste lar. Nenhuma imagem se exaltará acima da sua glória. Se você já identificou algum símbolo pagão ou entidade decorativa em sua casa, e decidiu remover, escreva agora nos comentários. Minha casa servirá somente ao Senhor. Este ato público é mais do que uma frase, é um decreto espiritual, uma chave que tranca a entrada do inimigo e abre passagem à luz de Cristo. Se este vídeo trouxe clareza, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que talvez esteja lutando contra batalhas invisíveis dentro do próprio lar. Paz e bem. E que toda parede da sua casa profetize a glória de Deus. Item 2. Frases negativas na parede. Giroflex, sinal do perigo. Você entra numa casa e logo é recebido por um quadro ou plaquinha decorativa dizendo: balão de raiva, aqui o caos reina. Balão de raiva, reclamar faz parte. Balão de raiva, casa da bagunça. Balão de raiva, não repare a desordem, e ela mora aqui.
Parece brincadeira inofensiva, estilo despojado, um toque de humor. Mas espiritualmente, essas frases funcionam como decretos proféticos, e o pior, contra a própria casa. Taxinha São Francisco dizia: onde a língua murmura, o céu se cala. E o que dizer quando é a parede que murmura o dia inteiro, em letras cursivas? Espadas cruzadas por que amaldiçoam o lar? Diamante azul pequeno palavras moldam a atmosfera. Provérbios capítulo 18, versículo 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso vale também para a língua escrita. Toda frase é um contrato. E quando penduramos no lar uma sentença de bagunça, reclamação ou ironia, estamos assinando espiritualmente esse acordo. Diamante azul pequeno criam decretos invisíveis. Ao escrever ou repetir frases como o caos reina aqui, você abre espaço para que esse caos reine de fato. Item discussões constantes. Item desorganização crônica. Item sensação de peso espiritual. Item falta de paz mesmo após limpeza física. Diamante azul pequeno lar age conforme o que se declara. A atmosfera da casa se comporta segundo a profecia que está exposta. Se a parede diz bagunça mora aqui, o espírito da ordem se retira, e o da distração se acomoda. Diamante azul pequeno fazem o mal parecer normal. Frases que exaltam a reclamação, o desânimo ou o sarcasmo disfarçam a tristeza real por trás da decoração. O coração deixa de lutar pela mudança porque se acostumou com a zombaria. Pomba como purificar e reformar a parede com palavras de vida. Triângulo preto apontando para a direita faça uma inspeção espiritual nas suas paredes. Olhe com outros olhos para quadros, plaquinhas, letreiros, letras coladas na geladeira, adesivos. Pergunte: isso aqui profetiza bênção ou reforça confusão? Triângulo preto apontando para a direita remova frases negativas, sarcásticas ou caóticas. Mesmo que tenham sido presentes, mesmo que combinem com a estética. A estética do céu é paz, não ironia. Triângulo preto apontando para a direita substitua por versículos e palavras de bênção. Algumas sugestões. Item: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Item: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Item: o Senhor guardará tua entrada e tua saída. Salmo 121,8. Item: paz e bem, saudação franciscana. Item: serviremos ao Senhor, Josué 24,15. Triângulo preto apontando para a direita consagre um novo quadro com unção e oração. Antes de fixar, trece uma cruz sobre ele com água benta ou azeite consagrado. Reze em voz alta: Senhor, que esta parede profetize somente a tua verdade. Que minha casa respire paz, ordem, gratidão e alegria no espírito. Triângulo preto apontando para a direita crie cantinhos de louvor visual. Monte um pequeno mural com frases positivas, inspiradoras, versículos e lembretes espirituais. Transforme suas paredes em evangelizadores silenciosos. Se você vai revisar as frases da sua casa e remover tudo que não profetiza bênçãos, escreva agora nos comentários: minha casa profetizará bênçãos. Faísca e seu testemunho pode inspirar outro lar a trocar o caos pendurado pela promessa revelada. Se no curto vídeo, inscreva-se e compartilhe com aquele amigo ou parente que precisa urgentemente tirar a frase bagunça mora aqui da entrada da cozinha. Livro aberto na boca fala do que está cheio o coração, e as paredes também. Paz e bem. Que sua casa declare, verso por verso, que Cristo é o Senhor de cada parede. Item 3. Objetos com formas ocultistas. Giroflex sinal do perigo. Você já viu, ou talvez tenha, aquele enfeite bonito, mas com forma estranha. Item 1 pentagrama de 5 pontas. Item 1 olho grego contra inveja. Item búzios agrupados em círculo. Item mandalas coloridas. Item 1 triângulo com um olho no centro, o olho que tudo vê. Item símbolos do zodíaco ou cartas de tarô expostas na decoração. À primeira vista, parecem apenas arte, moda boa, souvenirs de viagem, ou objetos místicos. Mas no mundo espiritual, símbolos não são neutros.
Lupa inclinada para a esquerda. A origem dessas formas está enraizada em tradições esotéricas, astrologia, religiões ocultas, feitiçaria e invocações. Mesmo que você não acredite nisso, o inimigo acredita. E ele usa esses objetos como contratos silenciosos para reivindicar espaço dentro do seu lar. Silhueta de cabeça de pessoa falando. São Francisco de Assis, homem da pureza radical, gritaria com firmeza: retira os sinais das trevas, e tua casa verá a luz. Espadas cruzadas. Por que esses símbolos amaldiçoam o lar? Diamante azul. Pequenos símbolos são linguagem espiritual. Na Bíblia, Deus se comunica por meio de sinais: uma cruz, a arca, o sangue do cordeiro nos umbrais. O maligno também usa sinais. Pentagramas, olhos esotéricos, mandalas e triângulos ocultistas não são apenas gráficos bonitos, são sinais de invocação e domínio espiritual. Diamante azul. Pequeno contrato silencioso com trevas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 19, está escrito: muitos dos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. A conversão exigia renúncia concreta de objetos e símbolos. Guardar um enfeite ocultista é como manter um altar clandestino dentro da própria casa. Diamante azul. Pequeno. Eles interferem na atmosfera espiritual do lar. Mesmo sem uso consciente, essas formas atuam no invisível. Item promovem inquietação, confusão, insônia. Item atraem distrações espirituais. Item dificultam a oração e o ambiente de paz. Diamante azul. Pequeno. Cristo e o ocultismo não podem habitar o mesmo espaço. Como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? A cruz e o pentagrama não coexistem. A palavra de Deus é clara: é tudo por Cristo ou brecha aberta. Pomba. Como purificar sua casa dessa influência espiritual? Triângulo preto apontando para a direita. Faça uma oração de renúncia. Diante dos objetos, mesmo que com medo, declare com autoridade: em nome de Jesus, eu renuncio a todo símbolo que não glorifica o teu nome. Toda aliança feita com as trevas, consciente ou inconscientemente, me está desfeita. Esta casa pertence ao Cordeiro. Triângulo preto apontando para a direita. Destrua os objetos, não venda, não doe. Item quebre, queime ou descarte fora do lar. Item enquanto faz isso, proclame Atos 19,19. Trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Item esse gesto é como um exorcismo silencioso, o inferno treme diante de objetos destruídos pela fé. Triângulo preto apontando para a direita. Unge os cômodos com óleo consagrado ou água benta. Item 3 uma cruz nas paredes ou portas. Item ore em voz alta. O sangue de Jesus cobre este lar. Onde antes havia brecha, agora há bênção. Que só os sinais do céu permaneçam. Triângulo preto apontando para a direita. Substitua o símbolo de engano pelo sinal da vitória. Item pendure um crucifixo, um tal franciscano ou versículo bíblico visível. Item deixe claro no mundo espiritual: esta casa é território consagrado a Cristo. Se você já viu ou possui algo assim, e sente o chamado de purificar sua casa, me escreva agora nos comentários. O único símbolo na minha casa será a cruz de Cristo. Cruz. Estrela brilhante. Cada comentário é uma declaração de autoridade espiritual. Se não curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja sofrendo sem saber o motivo, e que precisa fechar as portas às trevas para abrir janelas para a luz. Livro aberto. Romanos capítulo 13, versículo 12. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paz e bem. Que a única energia no seu lar seja o poder do Espírito Santo, e o único símbolo, a cruz que venceu o mundo. Faíscas. Palavra final de São Francisco. A casa que carrega sinais de trevas, emudece o louvor. Mas o lar consagrado ao Altíssimo, até o silêncio canta. Se algum desses 5 itens está em sua casa, não tenha medo. A graça é maior que qualquer decoração amaldiçoada. Tome atitude hoje, transforme sua casa em santuário. Marca de seleção branca. Curta este vídeo se ele te trouxe discernimento. Botão de repetição. Compartilhe com alguém que precisa purificar o lar. Balão de fala. Comente: São Francisco, liberta minha casa.
Livro aberto Josué 24,15 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paz e bem, que sua parede, seus quadros e sua alma exalem a luz de Deus.